O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. A família do catarinense que morreu num acidente de ônibus que ia de Curitiba ao Rio de Janeiro espera a liberação do corpo. As duas filhas de Nelício Mário Engel, que também estavam no veículo, continuam internadas. O número de vítimas fatais chegou a 15. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 2h30 da manhã de domingo, na rodovia Regis Bittencourt, no sentido São Paulo. Adriane da Silva Engel, esposa da vítima, postou em uma rede social fotos do casal e das filhas antes do embarque na rodoviária. A mulher chegou a escrever que estava se sentindo maravilhosa. As duas filhas do casal foram levadas para o hospital de Pirajussara, em Taboão da Serra. A Amanda Engel, de 21 anos, sofreu uma fratura no braço esquerdo. Já a Alana Engel, de 18, teve várias contusões e uma fratura no quadril. O estado das duas é considerado estável. O pai das jovens, morto no acidente, era cabo da Polícia Militar em São Bento do Sul, na região norte catarinense. O corpo dele ainda está no IML de São Paulo e até ontem à tarde não havia previsão de quando seria liberado. A família aguarda autorização para poder fazer o translado para São Bento do Sul. A Polícia Civil investiga a causa do acidente. O delegado disse que a hipótese mais provável é de que o motorista tenha dormido na direção do ônibus. E um jovem de 23 anos saiu ileso após um grave acidente na SC 108, em Uruçanga, no sul de Santa Catarina. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, este Astra saiu da pista no quilômetro 340 e caiu em um barranco de aproximadamente 30 metros. Na descida, o carro chegou a derrubar árvores. O acidente aconteceu por volta da 1h30 da tarde desta segunda-feira. Com as batidas, o veículo ficou completamente destruído, mas o jovem, que estava sozinho, não sofreu nenhum ferimento. Segundo a polícia, a pista estava molhada e quando o motorista deu uma freada, perdeu o controle do veículo. Não foi feito teste de bafômetro, mas a polícia afirma que o jovem de Lauro Miller não apresentava sinais de embriaguez. Um atentado terrorista provocou pânico e mortes no Egito. O alvo foi um prédio da polícia. Pelo menos 14 pessoas morreram e 100 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba contra um prédio da polícia egípcia nesta terça-feira. O atentado ocorreu na cidade de Mansura, cerca de 100 quilômetros ao norte do Cairo. Um prédio ficou destruído no ataque. O governo local afirmou que as vítimas são policiais e agentes de segurança. Autoridades afirmaram que o carro-bomba tinha dezenas de quilos de explosivos e que a detonação foi ouvida em um raio de 20 quilômetros ao redor da cidade. Logo depois do atentado, o primeiro-ministro egípcio Hassem Beblawi classificou a Irmandade Muçulmana, a qual pertence o presidente deposto Mohamed Morsi, de organização terrorista. Fontes locais disseram que o general Sami El-Mihri, responsável pela segurança na província, ficou ferido no atentado. França em estado de alerta por conta de ventos fortes que atingem a região da Normandia. Algumas empresas de navegação cancelaram a travessia no Canal da Mancha. 14 regiões da França foram colocadas em estado de alerta laranja, o segundo nível mais alto, nesta segunda-feira, após a previsão de que os ventos nos próximos dias podem chegar a 120 km por hora. Várias balsas que fazem a travessia entre o país e a Grã-Bretanha tiveram de ser canceladas. A Brittany Ferries suspendeu a operação em pelo menos 3 portos do litoral britânico. Outras empresas de navegação também emitiram sinais de alerta e cancelaram as atividades até que as condições meteorológicas fiquem mais estáveis. Algumas pequenas cidades do interior da França ficaram sem energia elétrica nesta segunda-feira. E a polícia da França localizou nesta segunda-feira o corpo de uma das vítimas de um acidente com um helicóptero em Bordeaux. 3 pessoas ainda estão desaparecidas, entre elas um empresário chinês. Equipes de resgate na França localizaram nesta segunda-feira destroços de um helicóptero que caiu em um rio na cidade de Bordeaux na semana passada. A parte traseira da aeronave foi retirada da água com a ajuda de um guindaste. Restos mortais de um dos tripulantes, um adolescente de 12 anos, também foram encontrados nas buscas. A polícia ainda está à procura de outras pessoas que estavam a bordo. Um empresário chinês identificado como Lan Kok, de 46 anos, que tinha negócios na França e havia acabado de comprar uma vinícola estimada em 30 milhões de euros, o sócio dele e um funcionário do grupo.
Mais de 100 policiais estão trabalhando para localizar os corpos das vítimas do acidente. E os agentes de segurança têm dificuldades para controlar a violência na República Centro-Africana. Soldados da Força de Paz mataram nesta segunda-feira um manifestante em Bangui. Uma onda de violência toma conta das ruas de Bangui, capital e a maior cidade da República Centro-Africana. Centenas de cristãos fizeram uma manifestação contra a operação militar francesa que resultou na morte de 3 combatentes do grupo rebelde Seleka. Os ativistas também exigem a renúncia do presidente centro-africano Michel Djotodia. Durante os protestos, soldados da Força de Paz no país atiraram na direção dos militantes, deixando um morto. 1.600 soldados franceses estão na República Centro-Africana para garantir a ordem e a segurança. Um governo de transição, liderado por um ex-rebelde, perdeu o controle do país e grupos rivais formados por cristãos e muçulmanos iniciaram uma série de confrontos violentos. E o futuro das forças de segurança estrangeiras do Afeganistão em debate. A Aliança Militar do Ocidente e o governo do país asiático já iniciaram as tratativas para definir o número de soldados que vão permanecer no território afegão após 2014. A OTAN e o governo afegão lançaram negociações sobre o número de militares estrangeiros que vão permanecer no país depois de 2014. A Aliança Militar do Ocidente afirmou que é necessário esperar pela assinatura do Acordo Bilateral de Segurança entre Cabul e Washington. A missão, que será dirigida pela OTAN depois de 2014, vai formar, aconselhar e ajudar as forças de segurança nacional afegãs. A organização espera tomar uma decisão em fevereiro do ano que vem. Atualmente, seu efetivo é de 8.000 a 12.000 homens. Com países parceiros como o Japão, a OTAN também pretende financiar parcialmente as Forças Armadas do Afeganistão, cujos gastos são avaliados em pelo menos 4,1 bilhões de dólares por ano. Nesta segunda-feira, especialistas advertiram que a rede islâmica Al-Qaeda está mais forte e perigosa do que nunca. Os analistas afirmam que o movimento conquistou mais adeptos no Oriente Médio e na África e continua ameaçando a Europa e os Estados Unidos. Sobreviventes da campanha de eliminação lançada por Washington com aviões não tripulados, os drones, os dirigentes históricos do grupo continuam sendo perseguidos sem trégua na região entre o Paquistão e o Afeganistão. E você vai ver a seguir, cestas de Natal e Ano Novo sofrem reajuste de preço em relação ao ano passado, apontam pesquisas dos Procons de Itajaí, Balneário Camboriú. E você vai ver ainda hoje, gravação do Viva Bem de Natal reúne todos os apresentadores da TV MCA, com direito à ceia de Natal, revelação de amigo secreto e participação do coral da Univale. Toda essa produção você vai poder conferir hoje a partir das 8 horas da noite. Os detalhes em instantes.